Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, meio entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia umas vias. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, canal 525 da NET, no nosso canal no YouTube também. Então aproveita aí, deixa seu like, se inscreva no canal, que é importante pra gente. Essa quarentena aqui, sempre com convidados sensacionais. Sensacionais. Nosso parceiro já gravou com a gente inúmeras vezes, na rádio, monstro. Na televisão também. Herói nacional. Herói nacional, medalhista olímpico, 2 vezes medalhista olímpico, né? Tem recorde pra caramba. E nesse momento da quarentena, eu te pergunto, meu querido Robson Caetano, Opa! você não tá na correria agora, né? Não tá na correria. Pô, correria tá longe também. Hoje, correria na pior das hipóteses, se você pede uma pizza que vem já com um tempero um pouco mais carregado, a correria é no ato do banheiro, pô. Banheiro, né? Mas tá fazendo exercício em casa, Robson? Tá se exercitando ou não? Olha só, eu tenho um programa de atividade física que, inclusive, eu faço junto com o Bradesco Seguros, que é um trabalho que é bem bacana, é uma coisa bem leve, bem suave para as pessoas realizarem em casa. Mesmo quem não está acostumado com o exercício. Quem não está acostumado consegue fazer de maneira bem tranquila, bem fácil, tá? Eu até disponibilizo também lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Eu vejo no Instagram lá, acompanho o senhor. Mas eu via muito você fazer na praia, aqueles circuitos ali, mas agora não dá mais, né? Esse, por enquanto, a gente suspendeu todas as atividades ao ar livre, por exemplo. Aula no Colégio Alcuba, onde eu dou aula, os funcionários na praia, tudo ao ar livre, a gente suspendeu geral. Eu estou em casa desde a quarta-feira de cinzas, eu estou em casa. Então, o negócio está assim... Caceta. Tá mais tempo que eu, já estou desesperado, 17 de março. Desesperador. Mas a gente está conseguindo ficar em casa por algumas razões muito, muito práticas, né? A gente tem... minha filha, ela é me dá show aqui, me ensinando um monte de coisa dentro nas redes sociais. A mulher, pô, arrebenta a boca do balão, faz cada coisa gostosa pra cacete. Porra, aí, mano. Eu saí de 85, pô, peso de franguito para 95. Né? Fácil, né? Você não tá sozinho, não. Tá todo mundo aí. A minha roupa tá morrendo de saudade de mim, porque eu botei ela me apertou de uma forma que ela deve estar morrendo de saudade de mim. Aqueles 100 metros que você fazia, sei lá, em 9 segundos, não sei. A Uma hora marca e está 15. fazendo em 2 minutos e em quanto? 2 minutos. Mas isso tudo depende muito do que esteja na linha de chegada, irmão. Tem isso. Se for um prato de mocotó, você bate recorde mundial. Eu, pelo menos, faria isso. O Calil falou aí, Robson, dos 100 metros. Eu nem sei quem é o detentor ainda do recorde mundial dos 100 metros e qual a marca. Tem como cada vez baixar menos? Uma hora vai ter um limite. Ninguém vai correr abaixo de 8 segundos, de 7 segundos. Tem um limite? O que a gente percebe é o seguinte. O Usain Bolt, quando correu 9,58 em Berlim, ele correu essa marca e apresentou para o mundo algo inimaginável. Né? Eu estava, inclusive, fazendo a transmissão, e nesse dia, na pista em Berlim, eu disse o seguinte: vai ser difícil, só esse cara mesmo pode quebrar o próprio recorde. Porque 9,58, cara, se você pensar que levou quase que um século para os caras baixarem de 10 segundos para 9,95, e depois mais 2 décadas para baixar de 9,95 para 9,93, que passou a ser o recorde. Antes era do Jimmy Hines, e depois passou a ser do Kevin Smith, que bateu lá em Springfield. Ele
bateu essa Springfield, não, Colorado Springs, perdão. Springfield é a cidade do Joe Simpson. E aí os resultados eles eram muito mais espaçados, né? E também a fisiologia do esporte e toda a implementação do treinamento, ele era muito empírico. A gente não tinha hoje, como nós temos hoje, os meios de comunicação, que nos traz muita informação sobre treinamento, sobre preparação física. Então, tudo era muito mais difícil. Quando o Usain Bolt bateu o recorde do mundo, com 9,58... Quando foi isso? Foi 2000 e? Foi 2009. 2009. Ainda é dele o recorde. É esse o recorde mundial, 9,58. Exatamente. Ele bateu em 2008, ele bateu na Olimpíada para 9,61. Que já era um absurdo, né? Era uma coisa extraordinária. E no ano seguinte ele melhorou a marca para 9,58. Alguns fatores foram decisivos para ele bater esse recorde, né? Primeiro, ele passou a treinar com um atleta que era muito bom de largada, né? Que era o Daniel Bailey, que ao longo do tempo foi auxiliando muito ele. Depois que ele parou de treinar com esse Daniel Bailey, a largada dele passou a ficar muito ruim também. E ele voltou às marcas normais. 9,70, 9,71, 9,71. Pô, normal, né? Normal. Não, é normal. Mas Robson, a diferença Eu demoro 9 segundos só para mexer uma perna. O cara corre 100 metros. Pô, normal. Robson, a sua melhor marca qual foi? A sua melhor marca qual foi, Robson? Ok, minha melhor marca no 100 metros foi 9,99 na Cidade do México em 1988. Cara, tu vê, né, cara? Mas é uma marca que ela sofreu uma correção de 1 segundo, de 1/10 segundo, e foi para 10 segundos cravados. E aí a marca oficial passou a ser 10 segundos cravados. Depois eu corri aqui no Maracanã, onde tem o estádio Sérgio Barros, que a gente está esperando que quando acabar tudo isso, essa pandemia, o hospital de campanha saia e a gente retorne com a pista de atletismo ali no Sérgio de Barros, no estádio Sérgio Negreiro de Barros. E ali eu corri 9,9, o resultado manual. Esses são meus melhores resultados no 100. E eu sou, aliás, eu sou o único atleta do Brasil e da América do Sul a ter feito final olímpica em 2 provas de velocidade na mesma Olimpíada, os 100 e 200 metros em 1988, lá em Seul. A minha pergunta, então, em cima disso. Vamos arredondar 10 segundos. O cara deu o tiro. Pá! Deu o tiro. Você largou. Em 10 segundos ali de corrida. Meu irmão, você pensa em alguma coisa? Você respira? Ou não pensa nada, tampa a respiração e vamos só ver a reta final? Não, a gente... Dá para respirar, claro que você respira. Os 100 metros, por mais rápido que seja, ela é uma prova que ela exige do momento da largada, que é o momento da aceleração inicial, o momento de você entrar na posição ideal de corrida. Tudo isso ele tem que ser... Ele é muito mecânico, né? Mas é treinado de forma... Você tem que pensar muito isso ao longo dos treinamentos. E aí você vai... Estratégia, né? Exatamente. De maneira mais mecânica. É claro que existem alguns atletas que são superdotados e conseguem sair e buscar uma prova que está praticamente perdida. Nos 100 metros ainda conseguem fazer isso. O Usain Bolt fez isso algumas vezes. Perdida não, mas ele saía atrás, né? Ele sempre não largava muito bem. E ele foi antes de treinar, 100 metros, mas era um absurdo. Porque é o que o Lopes falou, cara. É tão rápido que você não consegue imaginar que o cara vai se recuperar, meu irmão. Mas foi antes de treinar nessa largada, não foi isso? Porque o problema dele era justamente na largada, né? E ele recuperava durante o percurso, né? Ele é um atleta que tem uma passada muito grande, né? Então, o percurso dele era muito bom. A largada é que era um ponto deficiente. Aliás, nos 100 metros, a largada de todos os atletas ele é um ponto muito a ser trabalhado. Tanto é que eu treinei bastante largada durante muito tempo e depois eu vim aprimorar o meu percurso. Mas a prova dos 100 metros é uma prova que muita gente me pergunta: poxa, mas você ganhou medalha no 200. Então a prova que você mais curte é o 200? Eu falo, não, cara, a prova que eu mais curti era o 100. Por conta da tensão que essa prova gera em você, por conta de toda a adrenalina que ela produz. E ela é uma prova que ela é intensa no limite máximo. Você tem que... Você chegar ao final dos 100 metros, por exemplo, com
batimento a 210, cara. Caraca, Mas para maluco. vocês, agora lógico, para vocês que são atletas, eu acho que não dá nem para cansar, né? 100 metros. Você não chega cansado no final de 100 metros. Uma prova de 100 metros, pra você ter uma ideia, é assim, a gente fala de gasto energético, né? E aí vai entrar o professor de educação física. Boa. Uma prova de 100 metros, o desgaste dela é tão grande quanto o de um atleta de maratona. É mesmo? É mesmo, cara? Coisa é muito absurda. A nível de intensidade. Porque tu tem que começar lá em cima já, né, cara? O grau de exigência já começa no topo, né? Para você ter uma ideia, você entra na prova, quando o árbitro fala as suas marcas, você quando está ali num momento mais tranquilo antes da prova, quando o árbitro diz as suas marcas, o seu coração já vai, só com esse comando... On your mark. E dá uma trancada, né? Dá uma trancada também, né? Se você está pronto para a prova, você entra mais relaxado. Só perguntar para o Tavares, qual é o tempo do Papaléguas? O Tavares que acompanha o desenho. Rapaz, eu não tenho noção não, mas eu acredito que deva ser acima de 9,58. Eu acredito que sim. Mas não tem o resultado do Papalégua. Tem? Não. O Papalégua era muito mais rápido que o Usain Bolt. Lógico, era óbvio. Não, o Usain Bolt seria o Coiote. O Coiote é lento. Não, o Coiote nunca... O Coiote tomou aquelas boas para ficar com a perna fortuna para alcançar o Papalégua? Não, lembro. Mais ou menos por aí. O Coiote é russo. É isso. Você falou em relaxamento. Eu queria que você explicasse. Tem alguma explicação para o fenômeno Jamaica na prova de velocidade? Porque os caras correm muito. E os caras estão sempre lá carburando, né? Na Jamaica, tradicionalmente, eles gostam lá de um negócio mais relax. Que isso. Tem doping, Araújo. Mas ficam relaxados antes, pode ser. Que isso, tem doping, cara. O fenômeno Jamaica. Jamaica. Ou então a larica. É o reggae. Larica. É o reggae. Não, aí não. O reggae não. Ia deixar o cara fazendo em meia hora essa prova. Mas é a larica, cara. É o que tiver lá no final da prova, como o Robson falou. Uma das explicações para esse resultado... Vou falar sobre dois prismas, tá? O prisma mais engraçado, tá? Que é o seguinte. Cara, você está num país tropical, tudo muito maneiro, tudo muito legal, tudo light, tudo leve, cara. Então, os caras correm leve, os caras correm soltos, entendeu? Haja vista que deve acontecer assim, os caras chamam os atletas para a câmara de... Olha o nome, já. Câmara de chamada. Os caras entram na câmara de chamada, lá dentro, deve estar rolando, entendeu? Uma fumacê, cara. Um papo louco, né? Papo cabeça, papo tipo, cara, aí depois eu vou tomar água de coco, brother. Essas coisas. Mas aí, falando sobre o prisma mais sério, né? A Jamaica tem uma história com a velocidade muito ampla, muito grande. Ela data de 1940, 1948, 50, né? Quando eles começaram um projeto, aliás, eles têm um projeto estudantil, um projeto escolar, que é um projeto que lota estádios, né? O intercolegial deles são as seletivas que eles têm para escolherem os times que vão entrar para a seleção nacional, e os colégios se fortalecem muito com isso. Eles dão muita ênfase às provas de velocidade. Tanto é que eles têm um festival de velocidade chamado Grace Jones, que é um verdadeiro grande barato. E isso já acontecia na época que, por exemplo, nós temos finalistas olímpicos e medalhistas olímpicos da Jamaica. Em 1968 nós já tínhamos. O Donald Quare, que é um grande expoente das provas de velocidade, tanto no 100 quanto no 200, ele é vice-campeão pan-americano, né, perdendo para o Silvio Leonardi, que era um cubano que corria muito a prova dos 200 metros. Mas todas essas histórias, inclusive, Cuba também tem uma história muito grande com as provas de velocidade e saltos e arremesso. Né? Mas tudo isso tem uma história. E essa história é que eles preservam muito, o que não acontece no Brasil. No Brasil, os caras chamam, por exemplo, o Michael Johnson para me dar treino, para
atleta brasileiro. É verdade. Quando você tem aqui, por exemplo, um atleta como Sanderlei Parrella, que é um recordista sul-americano da prova. Quando você tem eu, que já corri... Você, né? Claro. Então, essas coisas, os resultados da Jamaica, elas estão muito linkadas a competições escolares, que são muito fortes, muito poderosas. Eles lotam, são 80 mil pessoas no estádio para assistir as escolas competindo. É um festival que dura uma semana, são 7 dias de competição. Eu vi isso no Esporte Espetacular, eu acho. É cultural, né? Uma coisa Passou cultural alguma coisa. também, né? Bem cultural. Passa por aí. O Usain Bolt tinha uma Asafa Powell, que voava também uma Asafa Powell. Mas tinha o Asafa Powell, que era o recorde. Inclusive, o Asafa Powell bateu o recorde mundial em Nova York, em 2007. Ele bateu o recorde mundial. Isso. Foi 9,72 em Nova York. No ano seguinte... O Gatlin também... Aí o Gatlin empatou com ele, não é isso? Isso. E aí, em 2008, o Bolt foi lá e em Nova York correu 9,71. E aí o pessoal falou, esse cara grandão, pirulitão, não vai conseguir correr muito bem, não. Só que eu já tinha assistido esse cara correndo em Bydgoszcz, que era uma cidade polonesa. Ele correu no Mundial Júnior. Ele correu 19,96 sem a menor técnica. Ele já tinha corrido, inclusive, em 2004, a eliminatória dos 200 metros. Ele não conseguiu classificar para a final. Para a semifinal, ele não conseguiu classificar. O Usain Bolt. E em 4 anos, a evolução desse atleta foi uma coisa astronômica. Mas eu reputo muito o crescimento dele, esse contato com os atletas mais antigos, como o Donald Coelho, como o Asafa Powell, o próprio Asafa Powell, que era o recordista, o Uran Blake, que passou a ser um dos pupilos inclusive recordista mundial do 4 por 100 junto com o Asafa Powell e o Usain Bolt. Enfim, as gerações vão se misturando. A própria Grace Jones, ela é uma atleta que, inclusive, hoje é presidente da Federação Jamaicana. Tudo isso está muito linkado. Existe uma vertente, uma visão que vamos fortalecer as escolas. Vamos fazer das escolas celeiros de velocidade. Porque pois é. Velocidade, é legal. Na rua você pode fazer. É verdade. Ô, Robson, 2 curiosidades. A primeira, quando você fala, por exemplo, você chegou vamos lá, arredondando 10 segundos e o recorde mundial 9,58. Primeiro, isso é igual a Fórmula 1, que essa diferença é assim, é uma volta na Terra. É um piscar de olhos. É um piscar de olhos, mas pro atleta é uma coisa assim louca para se tirar. Isso é a primeira coisa. E a segunda, na hora que vai dar largada, como é que você conta ali? Parece que tem uma contagem mental ali, na hora que o cara vai dar o tiro lá, que é para não nem queimar a largada e aproveitar a largada. Aproveitando essa pergunta pertinente, super inteligente, só o Tyson Gay gostava de queimar a largada. Ficou uma piadoca só. Nossa. Boa. Meu Deus do céu, cara. Assim, a piada é boa. Tyson Gay. Queimava. Aliás, o Tyson Gay foi um atleta que foi pego 2 vezes no controle de doping, retornou, queimou feio, né? Ele queimou várias vezes, né? Ele ficou queimado. Ficou queimado na rodinha. Viciado em queimar, né? Não, queimou geral. Enfim. Foi. E a gente percebendo o seguinte, o tempo de reação, vamos colocar aí, a largada. Vamos direto para a largada, porque engloba todas as 2 respostas. Tá? Você treina o tempo do árbitro. Você também é treinado isso. Porque o árbitro que dá a largada nas provas oficiais, eles não variam muito. São os mesmos, não tem uma variação muito grande. Você conta 1, 2, larga. Existe um protocolo novo hoje que o atleta que errar da primeira vez, ele está fora da competição. Certo? Isso foi, inclusive, para auxiliar nas transmissões de televisão. Porque, antigamente, cada atleta podia errar na largada uma vez. E aí você ficava daqui a pouco outra, e ficava uma coisa meio cansativa. Hoje, depois passou para ser uma vez,
E aí hoje o atleta que errar tá fora, tá? Aí o que acontece? A gente... vamos fazer o seguinte, vamos pro comercial? E aí eu respondo... Opa! Vamos segurar aí, vamos comercial, daqui Cara, a pouco... bom, hein? É bom. Profissional, né? Profissional, O outro cara é nível. rápido, pô. O cara é rápido, Você é pô. rápido. Quando a gente pensa em falar, o cara já foi. O Araújo nem tinha visto, o Robson já estava chamando o comercial, nem viu. O Araújo nem largou, ele já estava chegando. Tem o Marx ainda. Vamos lá. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, 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 Costa Azul Supermercado. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o veloz Robson Caetano. Robson, responde lá a pergunta. Bem, então, respondendo a pergunta, falando sobre a largada, o tempo de largada, o atleta consegue estudar um pouco da largada com os árbitros que estão ali. Tá? Essa foi eu respondi a primeira parte da pergunta. E a segunda parte, falando o seguinte, a largada em si, no momento que o atleta ouve a sua pronto, vamos dizer assim, quando ele ouve isso, existe um momento em que ele entra, como a gente chama nas provas de fundo, steady state, ou seja, ele entra num momento de concentração máxima. E esse momento de concentração máxima pode levá-lo a duas coisas muito, muito importantes. Uma largada fenomenal ou a queima, ou cometer o erro. E cometer o erro é algo 880, que a gente... né? Exatamente, é o 880. Você não existe margem para o erro. Uma prova como 100 metros, cada miligrama de tempo ele é importante, é necessário para que você consiga fazer uma boa prova. Não necessariamente vencer a prova, porque os 100 metros, quem está numa final já é um grande vencedor. E eu digo isso porque eu fiz uma final de Olimpíada e naquela final olímpica que tinha Raymond Stewart, Calvin Smith, Carl Lewis, Linford Christie, Desai Williams e Dennis Mitchell, 7, comigo 8. Faltam um. Desai Williams, isso, comigo 8. Você começa a pensar o seguinte, cara, olha o que eu passei para chegar até aqui, mano. No mundo... Pô, você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo quer estar aqui, cara. Então, eu já sou um vencedor. Mas aí, quando você vai para a medalha e você consegue a medalha, isso eu consegui, eu realizei no 200. Cara, eu subi naquele pódio, quando eu olhei para o lado, eu vi assim, 2 caras que estavam se dopando, que eram o Carl Lewis e o Joe Delon, que se dopam. Quer dizer, usaram o doping de forma científica, mas usaram. Eu saí daqui... O Carl Lewis foi comprovado também? Foi, pô. Mais tarde ficou comprovado isso. O próprio Lewis assumiu que realmente tomou o hormônio do crescimento. E eu saí daqui, cara, pô, sabe aquele mocotó que a gente falou no início? Boa. Base disso, né? Mocotó com farinha. Com farinha e vamos nessa. A gente encarou da melhor maneira possível. O pódio é uma parada que deve ser sensacional demais, né? Imagina, cara, imagina. O que valoriza mais uma disputa individual. O que valoriza mais a tua medalha, a tua carreira, e não só a sua, né, cara? Vários atletas, principalmente do atletismo, que não tem nada, zero de apoio, patrocínio, de apoio, de nada. Nas escolas, é no sangue, é na raça mesmo. É na raça. Tu só valoriza mais ainda os teus feitos e a os conquista, feitos dessa né? galera toda. Claro, sem dúvida. E essa diferença de 50 segundos, que é de 50 segundos, não, de 50 décimos, né? De segundos. Milésimos. Isso aí, o cara chega assim, não dá mais, bicho. Eu fui, ou tem alguma coisinha, não, eu tenho que aqui posicionar o tênis de uma maneira que vai me dar sei lá. Como é que é isso, cara?
Os detalhes fazem a diferença, né, numa prova como 100 metros. Então, por exemplo, você começa... Primeiro a relação peso-potência. Você precisa... É igual Fórmula 1. Pensa na Fórmula 1. É bem por aí mesmo. A relação peso-potência, ela é, eu diria que é a chave para o sucesso do negócio. Não adianta você ser um cara extremamente pesado para correr a prova de 100 metros. Porque aí você perde na largada e aí você até consegue depois embalar... O Bolt era pesado, né? Exato. O Bolt era pesado. No Brasil, nós tínhamos o Edson Luciano, que era um atleta pesado, e que ele desenvolvia bem ao longo da prova, mas a largada dele era pífia. Né? Isso é muito complicado. E você achar esse peso ideal, já entra nutrição, já entra você cortar o refrigerante, você passar a tomar mais água, você passar a se hidratar mais, vamos dizer assim, você passar a eliminar as visitas na geladeira, né, nas madrugadas. Por exemplo, pro atleta de alto rendimento, a quarentena, cara, é visita à geladeira o tempo todo. Então, hoje, se a Olimpíada fosse, mês que vem vai ser a Olimpíada, porra, neguinho, não ia ter ninguém ia fazer menos de 10, não ia. Tudo pneu. Então, o grande foi uma inteligência, foi uma atitude muito inteligente do Thomas Bach, junto com os comitês olímpicos, com as federações de esportes pelo mundo inteiro, de levar para 2021 os Jogos Olímpicos. Eu, inclusive, conversei com o Sebastian Coe, quer dizer, eu soube... Que é outro monstro, né, também. É outro monstro. Campeão olímpico em 1980, 200 metros, e prata naquela Olimpíada de 84, em que o Joaquim Cruz se tornou campeão olímpico. Isso. Mas o grande barato, quando eu soube dele, a preocupação dele era preservar, não é somente os atletas, preservar as pessoas, porque as pessoas vão para o estádio para ver atletismo porque elas gostam de verdade. E a Europa é um celeiro, eles enchem mesmo os estádios para ver, até na rua. Eles estão agora com a campanha de fazer o esporte na rua, salto com vara, salto de distância, colocam lá, e as pessoas vão para a rua para ver. Então, a preocupação dele é muito grande com relação às pessoas. Ô, Robson, você conviveu com o Dick Vigarista do atletismo, o Ben Johnson? Não, cara, ele é um camarada super gente boa, velho. Sabe? Super gente boa. Inclusive, eu estava falando ontem. Mas todo vigarista é gente boa, pô. Senão não é convincente. Não é convincente. Eu estava conversando ontem com um amigo que nós temos em comum, que inclusive tem a história dos Jogos Olímpicos de 88 e por que e como ele foi pego no doping e por que ele foi pego no doping. Eu tenho essa história está assim, ó. Na hora que eu fizer assim, ó, se eu fizer assim, ó, vamos contar a história? O cara senta comigo e conta essa história. Sensacional. E por que o Ben Johnson foi pego no doping em 88 e não outros atletas? Eu tenho essa história na mão. Aí, o Ben Johnson é um cara que, assim, de uma gentileza, cara. Ele é um cara de uma bondade gigantesca. Ele era um cara muito preocupado com a equipe dele. Né? Ele tinha uma equipe que era liderada pelo Charles Francis, que era o técnico da seleção canadense na época, de atletismo de velocidade. E o Charles Francis, quando adotou o Ben Johnson era um garoto de 16 anos, 15, 16 anos, que não corria porcaria nenhuma. E ele se tornou medalhista de bronze em 84, em Los Angeles, e ele perguntou ao Charles Francis o que ele poderia fazer. E aí cai naquela pergunta que foi feita sobre melhorar um décimo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí o Charles Francis disse para ele o seguinte, primeiro, você tem que eliminar isso, e começar a fazer o que os caras lá nos Estados Unidos estão fazendo. E aí ele perguntou o que é. Ele falou, tomar bomba. Isso começou em 1983. A equipe do Canadá começou a tomar um crescimento. Nós enfrentamos essa equipe, o Brasil enfrentou essa equipe no Pan-Americano, em Caracas. Os Estados Unidos ficou em primeiro, Canadá em segundo, e nós ficamos em terceiro, se eu não me engano. Isso, e nós ficamos em terceiro. Perdão, nós ficamos em terceiro, Canadá em quarto, com Cuba em segundo.
foi uma briga gigantesca. Aí nós começamos a pensar, cara, se a gente bater os caras aqui, a gente consegue ganhar os caras na Olimpíada. Foi o nosso primeiro projeto olímpico para o revezamento 4x100. Muito pouca gente conhece ou sabe da história, mas esse foi o primeiro projeto pensando no revezamento 4x100. Mas o Ben Johnson é um camarada super gente boa, piadista, gago, né? Gago pra cacete. Piadista, sacana da porra. Você acha que algum atleta pode entrar sem saber que está tomando doping? Pode ser, eu não sabia, foi meu médico, foi meu preparador, ou ele vai sempre sabendo o que ele está tomando, que aquilo vai acusar? E dentro disso, Robson, dentro disso que o Tavares falou, para mim parece uma coisa muito comum, assim, e na mesma proporção que a desgraça que depois, quando é descoberta, é um negócio também assim, que, por exemplo, Ben Johnson, cara, ele foi trucidado, né, pela mídia. Não estou falando que não tenha sido, né, justo, merecido, mas foi merecido. Mas é muito comum também essa coisa, como o Tavares está falando. E muito menos trucidado que o Lance Armstrong, por exemplo. Tem a história meio parecida com a do ciclista, né? O outro é o ciclista, né? É o ciclista. Vamos às explicações, né? Vou passar pelo Lance Armstrong primeiro, porque o Lance Armstrong ele não foi pego no doping. Não sei se ele não foi pego usando o doping. Ele foi pego traficando o doping. Ele foi pego transportando. E aí, consequentemente, descobriu-se toda a rede, tudo que ele fazia. Fazia anos antes. Que ele fazia antes para chegar aos títulos no Tour de France. E aí ele acabou foi banido do esporte. Isso aí foi assim, foi tudo acabou, o cara perdeu os contratos milionários, o cara hoje... Acho que ele entregava tudo de bicicleta, inclusive, né? Levava pra galera. Nossa. Piadinha. Nossa Senhora. Desculpa, não foi boa, não. Foi mal, não desculpa. Boa, desculpa. Mas o problema é esse. Mas segue, Robson, vai. Ele não foi pego no doping, ele foi pego traficando. Isso aí, e aí foram fazer uma investigação, o FBI fez uma investigação e aí descobriu o que ele fazia e o que ele fez para chegar aos títulos, com 6 títulos de Tour de France. Cara, é um negócio, e assim, um monstro no ciclismo. No esporte, de uma maneira geral, você só por exemplo, a Rafaela, nossa judoca. Isso. A Rafaela, aconteceu com ela algo que, cara, pode acontecer. Ela foi brincar com uma criança, e assim, uma criança que tomava um remédio, e ela foi brincar com a criança, e essa coisa de beijo, e beija aqui, beija ali, pode ter acontecido, e aí ela acabou, a criança passou a saliva para ela, que é aquela história, é DNA. E os testes são feitos em cima disso, em cima de corpos estranhos, elementos estranhos dentro do organismo. E aí não interessa se tem 1 miligrama, 10 miligramas, não importa. Pegou, você já começa a ser crucificado por isso. E aí pode acontecer. E a comissão não quer nem saber, né, meu irmão? Não tem, meu pé me dói. Acabou. E eu sou a favor desse ponto. Só que aconteceu de maneira involuntária, e o atleta não está sabendo, porque foi algo brincando com uma criança que estava tomando um cortisol, uma cortisona, sei lá, um elemento qualquer. E aí a gente tem que levar em consideração. Existem casos e casos. Mas, de uma maneira geral, o atleta que começa a fazer o uso do doping, ele faz com consentimento do técnico, primeiro. Porque o técnico tem que estar sabendo. Com o Ben Johnson foi assim. Isso. Quando o técnico não sabe, é muito difícil. Se o técnico ele é de boa índole, e aí o atleta começa a esconder isso. O técnico, sim, ele pode ser pego no contrapé. Opa, peraí, mas o meu garoto tá treinando. Não, ele não toma isso, não, tá aqui. Entendeu? O técnico é pego. O atleta, não. O atleta só faz se ele tiver o consentimento ou tiver contato com alguém que forneça para ele o produto para ele tomar. E isso aí é muito complicado. A gente tem que expurgar. Eu lembro de uma frase que eu disse, inclusive para o próprio Tyson Gay, que queimou na rodinha da rapaziada. Eu disse para ele, cara, por mim, opinião minha, você não voltaria. Mas, assim como foi o Justin Gatlin. O Justin Gatlin foi campeão olímpico. Um bom tempão, 7, 8 anos parado, não foi, Picado? Ele ficou 7 anos parado,
Depois a medalha dele foi caçada de Atenas. Eu fiz a prova também. Foi campeão olímpico e teve a medalha caçada. E depois ele ficou 3 anos parado. No retorno, ele foi pego de novo e ele ficou mais 4 anos parado. E aí ele retorna voando baixo. Claro, todo mundo perguntou, cara, esse cara continua tomando alguma coisa. É o atual campeão olímpico, o Justin Gatlin, né? Foi. Mas tá velho. Quem que vem aí para os 100 metros aí? Porque o Gatlin, eu acho que não... Não. O Gatlin já tá... Né? Quem é que está despontando aí nos 100 metros aí atualmente? Porque o Bolt já foi. O Gatlin, que é o atual campeão olímpico, também não vai pro ouro na próxima Olimpíada. Quem vem? Mas agora com 1 ano na frente, né, Robson? Ainda perdeu 1 ano, né? Hoje você tem uma série de atletas que podem chegar. Eu não vejo nenhum atleta chegar e estar próximo dos resultados que o Bolt fez. Isso eu não vejo. Tá? Nós temos um atleta americano aí que está correndo bastante, está correndo muito bem. O nome me fugiu agora, mas eu lembro. É um forte candidato a se tornar campeão olímpico. Tá? Acho que foi o que dividiu. Foi o Gatlin primeiro, o Bolt em segundo, não, na Olimpíada, e ele em terceiro. Foi o americano que chegou em terceiro? Isso. Na Olimpíada, acho que foi. Ele é, inclusive, um atleta até... Ele é pequenininho, mas, assim, um garoto que tem um futuro... Ele tem um futuro, ele já é uma realidade, tá? São 2 americanos, um para o 100 e para o 200, que são 2 atletas fantásticos. No Brasil, nós temos o Paulo André, que é um garoto que está correndo muito. Correu ano passado 9,90, um vento a favor, que estava uma ventania, ele acabou correndo um grande resultado, mas que é um atleta que pode se tornar o futuro recordista sul-americano da prova dos 100 metros, o brasileiro sul-americano, que por enquanto ainda sou eu. Faz mais de 30 anos que eu sou recordista, mas existem alguns nomes, sim. E esses nomes é que a gente observar com olhos muito clínicos o que esses meninos estão fazendo. Voltamos a uma condição mais normal na prova dos 100 metros, que é correr 9,80, 9,70, 9,79, que quando o Ben Johnson correu 9,79 em Seul, cara, todo mundo ficou assim, que é isso? Ninguém vai conseguir 88, né? 9,79 ele correu. Não. Seul foi 88, né? 1988, Flavinho. Isso, foi 78. E em 1988. E esse resultado já foi astronômico. Os caras ficaram assim, meu Deus, ninguém vai correr mais esse resultado. Nunca mais ninguém vai correr perto disso. E aí, de repente, vocês têm os meninos correndo já 9,75, 9,80, batendo na 9,79 de vez em quando. Então, realmente, existe uma safra muito boa de atletas. Mas nenhum fenômeno, né? Não. É isso. Fenômeno. Bolt não tem mais. Você acha que vai ficar por aí? 2,70, 68? 9,70, 9,70. Eu acho que, por exemplo, no ano que vem, a Olimpíada acontecendo em 2021, as chances dos brasileiros irem bem é muito grande. Por quê? Porque a gente está atravessando aquela fase de descendente, a fase descendente dos atletas que se prepararam para chegar no ápice em 2020. E aí todo mundo vai estar caindo. Eu acho que é uma boa fase para os atletas pegarem aí uma rebarbinha. Eu vou falar do nome do atleta daqui a pouquinho, quando a gente voltar no comercial. Chupa, Araújo! Não, eu queria ver se ele ia queimar a largada, se ele ia falar... onde ele queima a largada? Isso aí, rapaz, isso é cobra criada, rapaz. Quem queima a largada é sempre o Frajola. Não, e olha não é assim não. Bolazão em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercado. É bom ter você aqui.
Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, nosso canal no YouTube, com o nosso querido Robson Caetano. Ô, Robson, Lenda. Lenda. Qual foi Não queima a largada nunca. Que não queima a largada nunca? Jamais. Não tem essa, não. Qual foi o teu título mais importante, Robson? Foi a medalha em Seul? Foi a medalha em Atlanta? Ou foi ganhar a dança dos famosos do Faustão? Cara, isso foi muito bom, mano. Isso foi muito maneiro. Vou falar sobre... Olha só, a dança dos famosos foi muito legal pelo seguinte. A gente pergunta, olha só a pergunta que o pessoal faz pra mim. Pô, Robson, vem cá, e aí? Você fez a dança dos famosos e tal? E aí, pegou? Pegou? E aí, pegou? Pô, Lopes, assim tu me coloca numa situação delicada. Acho que não precisa responder, né, Lopes? Porra, aqui é uma largada, Lopes. Olha só, eu vou responder com um finalzinho, falou? Aê, moleque! Medalha de ouro. Vamos para o próximo assunto. tema. Não. Robson, qual era a tua especialidade lá? Era o samba? Era o gafieira? Eu fui bem. Eu fui bem na gafieira, eu fui bem. No tango, eu fui bem. Teve uma outra que eu fui bem, cara, que foi... Carliston. No tal do Flamengo, fui muito bem. Mas vencer a prova da dança dos famosos foi legal, mais ou menos. Foi... Tem foi numerado? meio... Tem numerado? Não teve. Não teve. Não tem numerado. Não teve um negócio no cascalho, não. Eu ganhei, eu recebi lá um troféu de plástico e bicho. Porra, você está no arquivo confidencial. Ivonete Liberato, o nome da vítima. Vou te falar, tu vai na veia, né? Tu vai aqui na carona, né, meu irmão? Porra, Ivonete Liberato, grande Ivonete Liberato, foi minha parceira na dança dos famosos. E assim, a gente cresceu muito. Bem demais, hein? Porra, bem. Dança bem, né? Não, tô falando que dança bem, E com ela não dá para dar uma rapidinha, né? Não, tem que ser uma coisa mais prolongada, tipo maratona. Eu digo o seguinte, a gente cresceu muito ao longo da competição, porque chegou um momento em que a gente teve que decidir mesmo, ó, a gente vai para a vitória ou vai ficar assim no oba-oba? Oba-oba não rola. Eu sou competitivo, eu quero vencer. Você quer vencer? Mas eu quero. Mas aí, respondendo sem querer fugir muito desse tema aqui, respondendo, Alexandre, qual foi a prova, qual o momento que mais me marcou como atleta? Não foi uma medalha olímpica. Não foi? Não foi uma vitória. Eu, inclusive, fiz uma live esses dias chamada Tijolada da Vida, Tijoladas. E essas tijoladas, elas foram importantes para que eu me tornasse o cara que eu sou hoje, né? A pessoa que eu sou hoje, com todos os acertos e erros. E assim, a prova que mais me marcou foi uma Olimpíada em Barcelona e a prova dos 200 metros na final. Essa Michael Johnson, né? Não, o Michael Johnson ele acabou saindo da prova porque ele ficou com um desarranjo, diz ele que estava com desarranjo. Isso? Ele teve Se peidou todo. Ele teve um desarranjo, os gases acabaram atrapalhando ele. E eu cheguei na prova como favorito da prova, para vencer a prova mesmo, e saí de lá com o 4º lugar. Putz. Cara, não existe posição... Eu acho que pior, né, cara? Eu acho que o 4º lugar, cara, é o limbo. A frustração, né, cara? Isso foi com que ano, Robson? Foi em 1992, Barcelona. 92. Eu lembro que eu cheguei em Montjuic, no Estádio Olímpico, assim, eu me sentia grande, mas muito, assim, enorme. Eu falei, cara, hoje eu saio daqui, no mínimo, assim, na maior das decepções, com a prata. Eu saí de lá, 4º lugar. Eu lembro que eu sentei no final da pista, bem no cantinho, eu sentei, mas eu chorava, assim, horrores, eu chorava horrores. E a TV Manchete, na época, acho que só ela que tem essas imagens, extinta TV Manchete, que nem existe mais. Nem existe mais. Ela registrou tudo e eu lembro
que o Álvaro José, fez a pergunta que acabou de me quebrar. Ele falou, Robson, qual é o teu sentimento nesse momento? Porra. Eu falei, cara, eu só tenho que pedir desculpas ao povo brasileiro, às pessoas que acreditaram e que acreditam em mim e tal, e chorando, e soluçava. Porque foi uma derrota que eu não estava esperando. Foi assim, era a medalha mais certa da minha vida, e ela não está junto com as minhas outras medalhas, ou com a minha medalha individual, que é como a mais importante, dos 200 metros de Seul. Então, essa foi a prova que mais me marcou. Agora, a de celebração, a melhor prova de celebração que eu tive na vida, eu diria que foi também em Barcelona, o título da Copa do Mundo. Eu sou tricampeão do mundo, e na mesma pista eu corri no ano anterior, que foi em 91, eu corri um excelente resultado. Se eu repetisse esse resultado, eu seria a medalha de prata em Barcelona. Chega de tristeza. Vamos falar de alegria. Porque uma parada é o seguinte: o atleta olímpico chega lá, pá, Olimpíada, beleza. Aí tem ali aquele negócio, acabou a tua prova, acabou a tua prova, as provas que você participa são 2, 3, 4, 5, uma semana, ainda tem 20 dias de sacanagem naquela tal de não sei o que olímpico. Como é que é? E o atletismo não é todo dia, né? Você para, aí vai disputar outra só. A Vila Mimosa Olímpica, não tem negócio de Vila Mimosa Olímpica? Fale-nos um pouco. Do ambiente. Eu gosto muito. Vamos lá. Da Vila Olímpica. Vamos Como é que era a Vila Olímpica? Cara, a Vila Olímpica é o seguinte: até 1984, você podia ficar na Vila Olímpica depois da tua prova, você podia continuar na Vila. Por quê? Em 1980 aconteceu o boicote, tá? O bloco comunista. Não, em 1980 o bloco 80 capitalista não foi para Moscou em 84. O bloco capitalista em 1980 não foi. Eles não compareceram. Então tiveram ali poucas nações estiveram competindo em 1980. Em 1984, em represália ao boicote de 80, o bloco socialista não foi. Não foi a Alemanha, não foi a União Soviética, não foi, ninguém foi. E foram Olimpíadas assim que aconteceram. Em 1988, com a superlotação das vilas olímpicas, o que passou a acontecer foi o seguinte: a gente precisava de espaços para que os atletas pudessem se acomodar. Aí dormiam um em cima do outro. Aí dormiam um em cima do outro. Exato. A beliche não ia adiantar, não, porque você ia ficar na beliche e aí é aquela história, né, mano? Quem gosta do negócio aí de dormir... Você dividiu a cama com Tyson Gay. Imagina. Nessa época, inclusive, eu estava pegando... Mas vamos voltar aqui. Vai, segue. A Vila Olímpica, em 88, ela passou a ter esse critério, esse sistema de você entra, compete e vai embora. Assim que acaba a tua competição, você vai embora. Mas antes... Cara, era um negócio louco. Tanto é que em 1984, na minha primeira Olimpíada, eu tive o prazer de ficar bastante tempo e desfrutar e aproveitar de todos os momentos. Assim, acho que aproveitei até demais. Não apareci para prova, não apareci para competição. Eu dei um olha, assim, tipo, coisa de juvenil, juvena total. Aí... nós, na Vila Olímpica, existe sim, por exemplo, essa preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis, elas são enormes. Porque você vai para lá, 90% dos atletas que vão lá vão para passear, vão para competir, para participar. 90%? 90%. É mesmo, Robson? 10% que sobram, dos 10% que sobra, são os top. Uma margem de 3% que vão para a medalha. Ouro, prata e ouro. 3%. Entendeu? Então, assim, o número de medalhistas ele é muito pequeno em relação ao número de pessoas que a quantidade de atletas, São 8 mil atletas competindo nos Jogos Olímpicos. Então, assim, é uma coisa absurda. Você pegou a parte boa, que todo mundo ficava lá até o final. Depois mudou. Eu peguei as duas fases. Eu peguei 84, 88 já começou a mudar esse sistema. Em Barcelona,
eu digo que foi talvez uma das melhores vilas que eu já tenha ficado, cara. Eu lembro, assim, das meninas do Brasil pegando sol na enseada ali, em frente ao nosso bloco, e eu falava, que beleza. Aí eu olhava as alemãs do outro lado, as italianas, pô, fazendo topless direto. Nossa! Coisa de louco. Eu falei, cara, eu não posso ir embora daqui. Eu tenho que chegar à final, eu tenho que ganhar. Ô, Robson, vou brincar. Quanto é que eu tenho que pagar para ficar aqui? Quanto é a parada aqui? Eu pago o quarto, pô. Eu tinha ali, na época, para minha felicidade, eu só podia observar. Nessa época, eu só podia observar mesmo. Por quê? Porque eu já namorava a Rosicléia Campos. Sim. Aí, se eu desse mole, entrava na porrada, né, meu? Verdade. Ia levar a medalha no meio dos cornos. Robson, você ficou só observando lá em 92, o material que estava lá na Vila Olímpica e tal, e tinha uma rapaziada que não estava na Vila Olímpica, né? Eles estavam, acho que até no iate, né? Você chegou a ter contato com eles ali? Você chegou a dar uma espiada, uma tietada? Estou falando do Dream Team lá, que está em 92. A turma de 92, que ficou... Quer dizer, tinham alguns atletas que ficaram no iate. Aliás, inclusive, aconteceu isso aqui no Brasil também, mas alguns atletas ficaram em iates e outros ficaram em hotéis 5 estrelas. Aqui eles ficaram num transatlântico, não foi? Na Praça Mauá, não foi isso? Isso. Não é transatlântico, não. É transatlântico. Transatlântico, não. Deixa o Cebolinha. Deixa Cebolinha, não liga para isso. Pois é. Ele é muito bom. Calá-lo. Pô, então, assim, essa coisa do transatlântico, foi uma turma do basquete que decidiu ficar com as suas famílias ao invés de ficar na Vila Olímpica. Decidiram ficar no super iate, no mega iate. Claro, os caras têm salários astronômicos. Podem alugar um super do iate. Não vão fazer, não. E aí eles aproveitaram que ficaram no iate. Se eu não me engano, o Jordan não ficou. O Jordan ficou em hotel. Mas alguns, Karl Malone, uma outra galerinha que ficou nesse iate, eles aproveitaram que terminou a Olimpíada, medalha de ouro, aí foram passear pelo Mediterrâneo, andaram... Sem contar o assédio também que teria, né? Não é só também os altos, o assédio que teria seria inacreditável, né, meu? Se eles ficassem, por exemplo, numa Vila Olímpica, imagina. Porque todo mundo, cara, para você ter uma ideia, no desfile de abertura, né, você começa a conversar com A, B, C, você começa a ver os caras passando por você, fala assim, cara, olha, porque assim, eu me considero um cara alto, eu tenho 1,90 m de altura. Meu filho é um cara que tem 2 metros de altura. Meu filho tem 2 metros. Mas, cara, você passa e você olha assim, Shaquille O'Neal, fala, caralho, mano. Olha o tamanho do negrão, velho. Pois é. Não, imagina, você olha com esses olhos, tu imagina as atletas. As atletas, como é que olhavam? Não vou imaginar o quê? Não ia sobrar nada pra ninguém. Não, a gente vai imaginar o seguinte, pô, o cara calça 60, velho. Imagina. Pô, que loucura, né, mano? Pô, então... E o detalhe, esses caras do basquete, que você tava, eles são altos pra caramba, mas também são fortes pra diabo. Não é alto, magrelo, não, né? Varapau, né? Não. Eles são caras rápidos. Aliás, rápidos não. Eles são muito ágeis. Ágeis, O basquete é um princípio fundamental. E também são caras de uma extrema inteligência. Os caras passaram pela universidade, os caras se formaram, os caras estão na Olimpíada, mais por uma questão de se divertir e ter isso no seu currículo como atleta. Ser medalhista olímpico, que foi um princípio que eu utilizei para a minha carreira. Falei, cara, eu vou me formar, eu vou fazer faculdade, vou me formar. Me tornei campeão mundial universitário, me tornei medalhista olímpico, terminei a universidade, fiz jornalismo, fiz educação física, e as coisas tomam um rumo diferente quando você está envolvido com o mundo acadêmico. Você não vai para uma competição, e eu acho que é por isso que eu sofri muito em 92, porque, cara, eu entendia nitidamente que era muito importante eu trazer aquela medalha para o Brasil. A gente estava atravessando uma fase também complicada, nós tínhamos atravessado uma fase de plano Collor, o cara meteu no dinheiro de todo mundo. Cara. A gente estava
tava assim, o povo sofrendo pra caramba. A sorte nossa é que tínhamos o Ayrton Senna correndo na pista com pneu, das corridas, e eu correndo na pista em velocidade também. Eram 2 velocidades diferentes, mas 2 velocidades que valeram muito a pena. Tinha muita birita nas festas, ou podia entrar, não, né? Mas entrava alguma coisa assim? A festa que encerra os Jogos Olímpicos é uma festa que hoje ela é mais controlada, tá? Mas antes era uma coisa assim, tipo Sodoma e Gomorra. Beleza, hein? O negócio é muito louco, velho. O negócio é muito doido. Pra você ter uma ideia, até 1988, o controle antidoping em 88 era um negócio assim, meio que passava longe, ao largo. Né? E eu lembro de seringas para os caras tomarem glicose na veia e outras coisas também, largadas da pista de treinamento, que era dentro da Vila Olímpica. Era uma coisa muito... Chegava à beira do perigo, entendeu? Mas é aquela história. Quem é que quer, por exemplo, apontar numa Olimpíada, por exemplo, Cauliu Stoma? Quem é que vai apontar para um cara desse e dizer que esse cara toma? Ninguém acredita, né? A gente falou de mulherada, tal, em Vila Olímpica, em concentração. Cara, e você participou também de uma competição sensacional? Foi a Fazenda? Você foi convidado pelo querido Oscar Maroni para conhecer o estabelecimento, o balneário Bahamas, em São Paulo, ou não? Cara, o Oscar Maroni é uma das figuras mais... ele não é emblemático, ele é uma das figuras mais curiosas que eu já conheci na vida. Curioso, Ele é um camarada extremamente inteligente, um marqueteiro de marca maior, ele sabe vender o produto dele. Ele vende as mulheres do Bahamas de uma maneira extremamente eloquente. Mais do que isso, ele é um camarada que te convence que você precisa ir no Bahamas, cara, para melhorar de vida. Como assim? Robson, ele falava assim para mim, Robson, olha só, você vai lá no Bahamas? Ele falava assim, isso mesmo, é assim mesmo. E aí você pode escolher. Você escolhe aquela figura que você... E, no caminho, você vai esbarrar com deputados, senadores, todos amigos meus. Vou te botar numa fita, você não vai precisar trabalhar na sua vida nunca mais. Como assim ser sócio? Pô, imagina, olha aqui, Robson. Atleta olímpico Bahamas. Porra! Olha, Oscar, não rola, cara, não rola. Mas é uma figura porque eu tenho um carinho enorme por ele. Mas nunca fui convidado para ir no Bahamas, não. Ele fez uma proposta que foi assim, pô, a gente podia montar uma sociedade, você ia lá só para tomar um refrigerante. Eu falei, cara, você tá maluco, cara? Nunca foi convidado, mas já foi sem convite, né? Eu até gostaria de ir, Tavares, mas realmente não. Robson, brigadão pelo papo. Obrigado, cara. Sensacional. Parceiro do programa, muitos anos aqui com a gente. Você é um amigo mesmo. E muita saúde para você e toda a família, Robson. Olha, eu que agradeço pelo carinho, tá? Agradeço demais. Quem quiser seguir lá as minhas dicas e lá no Instagram, Robson Caetano da Silva no Instagram. Fiquem super à vontade. E tem um outro Instagram, eu abri um novo, que é o da Silva Robson Caetano. Eu quero agradecer a todos vocês, meninos. Muito obrigado pelo carinho, Alexandre. Valeu, Robson. Você é ídolo, cara. Você é ídolo. Isso. Aliás, quem sugeriu o nome foi a Kátia, uma das meninas, porque eu tenho um carinho enorme. Assim, ela fazia aquele programa de sexo e tal. Sim. Espetacular, diga-se de passagem. É isso aí. E tem o canal no YouTube também, né, Robson? Tem o teu canal no YouTube. Vou botar aqui na descrição do vídeo. O canal do Robson aqui, ó. Tá aqui embaixo. O YouTube tá aqui bonitinho. youtube.com/superrcaetano. Tamo junto. E assim, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado por me receberem. Tamo junto, Robson. Tamo junto sempre. E olha, contem sempre comigo. Bonézinho ventilado, se vocês quiserem ficar aqui na frente, se quiser virar para trás. Moleque. Tamo junto e misturado. Fiquem em casa se possível, tá bom? Valeu. Show, irmão.
Valeu, Obrigado, Robson. Caetano. Valeu. É nosso Valeu. herói. Valeu, abraço, Dudu. Informação em segundo lugar.